Meus amados irmãos, estamos aqui no estúdio da Confra TV, recebendo nessa noite tão abençoada a cantora Vanilda Bordieri. Mas antes quero saudar todos com a paz do Senhor, pedindo a Deus as bênçãos sobre a nossa vida. Estamos aqui, acabamos um culto extraordinário, onde Deus nos abençoou de uma forma gloriosa. E hoje louvou aqui na nossa igreja sede em Boa Vista, a cantora Vanilda Bordieri, vinda ali de São Paulo, Sorocaba, né? Sorocabana, né? Eita, glória a Deus. Está aqui também o pastor Magno, que faz parte da nossa equipe de TV, está aqui sempre nas terças-feiras no podcast Efatá, está ajudando a entrevistar a nossa cantora Vanilda Bordieri. Dá uma saudação para o povo aí, pastor Magno. Meus irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero também cumprimentar a nossa amada cantora Vanilda Bordieri e também o nosso presidente com a paz do Senhor. Glória a Deus. Cantor Ranol Sabadini não quis ficar aqui com a gente, né? Mas tem vaga, está nos bastidores. Tem uma equipe forte aqui atrás, torcendo aqui por nós nessa entrevista, nesse bate-papo tão abençoado. Cantora, é um prazer ter a senhora aqui no estado do Espírito Santo, mais especificamente em Vila Velha, onde a nossa... Vila Velha é uma cidade histórica, né? Ela é quase da idade do Brasil. 487 anos de idade. Os portugueses, quando chegaram em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Vila Velha. Por causa da questão geográfica, é a cidade marítima, né? E Vila Velha hoje foi abençoado com a sua presença, né? Glória a Deus. Eu quero, como diz assim, como boa assembleiana que sou, a paz do Senhor, povo de Deus, eu quero cumprimentar a todos. Pastor Oséias, eu quero agradecer por essa oportunidade, nosso querido pastor Magno, pastora Marilene. Gente, tem um público aqui que vocês não têm ideia. Verdade. É para deixar a gente assim, em oração, intercedendo. Eu quero agradecer também, pastor, aproveitar esse início de conversa, né? Agradecer ao Ronan Sabadini, que foi através dele que eu tive esse acesso a vocês, essa oportunidade de estar aqui nesse podcast, essa bênção. Agradecer a Deus pela vida de vocês. E eu tenho certeza que tudo é válido quando a gente senta para conversar sobre as coisas do reino de Deus, ainda que as pessoas falem, foi polêmico aqui, perguntou ali, não interessa, sentou para falar do reino de Deus, é válido e é edificante para a vida de alguém que vai nos assistir. Com certeza. Eu particularmente, eu sempre viajando pela estrada, sempre gostei de ouvir aqueles louvores, os seus louvores, especialmente Viverei Milagres, Só Deus Pode Fazer Milagres, esses louvores que faz a gente chorar, né, na estrada, né? Foi semana retrasada, eu fui na cidade interior chamada Nova Venécia. Aí quando eu botei esse louvor, Só Deus Pode Fazer Milagre, eu fui falando em estranho, quase chegando na cidade. Eita glória! Muita bênção. E agora conhecendo pessoalmente essa simpatia. Eu já tô ficando pro culto da saudade, gente. Que agora, para agradar os que são mais velhos, aí a gente fala, vai ter o culto da saudade. Aí me convida para cantar. Né? Já estamos aí muitos anos... que esse hino, principalmente Só Deus Pode Fazer Milagres, eu escrevi ele em 2003. Só ele tem 23 anos. 2003? 2003. Ele tem 20 anos já. Mas não envelhece. Meu Deus do céu. Não envelhece. Né? Ainda é atual, né? É atual. E aí eu chego na igreja, eu vejo as irmãs cantando e tem estados, né, que a gente fala, grava hino para jovens, que eu chego e os jovens cantam esses hinos. Então, a gente que pensa que vai envelhecendo, a gente fala assim, nossa, está muito velho, ultrapassado. Só que a própria Bíblia diz que o que está sendo já foi. E o que será aquilo que está sendo, né? E aí Deus não tem nada novo. E a gente vendo os jovens cantando, os pastores, aí a gente vai se alegrando. E eu espero que essa nova geração tenha a oportunidade me dê a oportunidade, né? De cantar também esses louvores que o Senhor me deu há quantos anos atrás? Meu Deus! Quando o louvor Deus dá, inspirado pelo Espírito Santo, ele não envelhece. Porque foi o Espírito Santo que deu. Então, se é o Espírito Santo que deu, nunca vai envelhecer. Graças a Deus. Vai indo, vai passando. Você vê os louvores Voz da Verdade, que a igreja canta, os louvores antigos. Para os jovens de hoje é uma novidade. Não é velho, para eles é novidade. Para nós, que somos... já estão para lá de Bagdá, né? Meu Deus do céu. Olha, gente, eu tô tendo o privilégio, pastor, que esse ano é o meu jubileu de ouro. Esse ano
E aí eu fico ouvindo as mensagens sobre o jubileu, né? Que é o ano da colheita. Eu Vamos falar em espero, né, código. que todos... Você fez seu jubileu de ouro esse ano? Vou fazer agora dia 7 de setembro, mas não tem problema. Eu fiz em maio, eu fiz em maio. Pastor, mas meu é o jubileu mesmo de ouro. ano. É o mesmo ano. É ano de festividade. Dá um soquinho aqui, ó. Né? Aqui, ó. É o mesmo ano. E eu fico feliz que eu fico ouvindo as mensagens do jubileu, que o jubileu é o ano da colheita. Eu espero, amado, que toda lágrima que eu chorei, toda prova, toda luta, que esse ano, quando eu tô crendo tanto, quando eu completar os meus 50, eu vou falar assim, pode mandar, Jeová. Pode mandar, que esse é o ano da colheita. E eu glorifico glória a Deus, porque nós estamos tendo a oportunidade de viver meio século. Nós somos a transição de geração. Verdade. Porque o que está acontecendo? Meio século, por que Deus deu tanto valor ao jubileu? Ele está dizendo assim, olha, é a metade de uma geração. Nós alcançamos a metade de uma geração. Se o Senhor nos levar, nós já conseguimos alcançar a metade de uma geração. Então, o que a gente está fazendo? A minha geração, né? Esse jubileu, eu estou pegando a transição dos jovens com os mais velhos. Nós estamos no meio da geração dos mais velhos, entre os mais novos. Então, chega lugar assim que eu vejo crianças que gostam de mim, enquanto os mais velhos. Eu estou tendo a oportunidade de olhar crianças e os mais velhos e ficar assim no meio. Isso aqui não tem preço, gente. É glória a Deus. E quantos testemunhos também? Já não ouviu? Muitos testemunhos. Como o presidente falou agora dessas duas canções, né, que impactou muita gente, muitas gerações. Muitos testemunhos você ouviu de milagre através dessas canções. Até mesmo só de ouvir, como a senhora contou hoje no culto, né, da moça surda que colocava a mão no rádio e através da batida da música, da vibração ali, do som, ela sentia a presença. E o coral de Ipatinga também, né? Minha esposa é daquela região. Lá de Ipatinga. A pastora Marlene, ela já sabe como é que é. Eu tive muitas experiências, eu tive muitos momentos na minha vida. Eu sou compositora, eu comecei como compositora, né? 30 anos que eu componho. Eu comecei, nem sabia que eu era compositora. Eu comecei compondo até que fui gravar. E essa questão da gente escrever, muitas vezes. Teve fase da minha vida que eu escrevia porque eu queria estar em todos os discos. E quando Deus dá um dom para a gente, se a gente despertar aquele dom, a gente vai produzir através do dom, né? Se você tem dom para fazer uma coisa, se você despertar aquele dom, você vai dar mais frutos. Mas a gente comentou numa conversa com compositores lá na minha casa que a gente está fazendo um programa que chama Revelar Compositores, e foi dito lá que existem composições que você escreve porque você tem o dom e outras que você só copia. Que Deus fala assim, não, eu não vou te dar o trabalho para desenvolver dom, não. Copia isso aqui. Então, eu acredito. Assim como tem mensagens que você leu, que você estudou, e outras que Deus falou assim, não, você não vai estudar, não. Você só vai abrir a boca e eu vou falar através de você. Agora, você tocou num assunto que é curiosidade. Compor louvores. Como é que isso acontece? Porque eu sou pregador, eu gosto muito, eu dou umas pitacozinhas de cantar, assim, na igreja, de vez em quando, mas eu gosto de abrir a Bíblia. Tem vezes que eu vou pregar, eu não sei nem que ninguém me avisa que eu vou ser o pregador da noite. Aí, igual eu fui em Minas Gerais visitar a cidade da minha esposa, aí fui para o culto. Falei, hoje eu vou descansar, que eu prego o microfone quase todo dia. Chegou 5 minutos antes da mensagem, o pastor, você vai pregar para mim. Ei, Jesus, fugi, agora vou ter que pregar. Abri a Bíblia e Deus começou a dar palavra. Então, a palavra, Deus vai revelando. É a mesma coisa com a composição, você pega e ora a Deus e Deus vai... Como é que é assim? Olha, foi o que eu falei. Pastor, se eu sentar aqui agora, eu escrevo um hino, porque eu tenho o dom para escrever. Isso. Para compor. Se o senhor abrir a Bíblia, o senhor vai pregar. Porque o senhor é um pastor, o senhor se dedicou, tem o dom da palavra. Então, você vai fazer, né? Só que existe a palavra revelada, que é o que eu falei. Eu não sabia que eu era compositora, mas eu sempre gostei de escrever muito. E eu glorifico a Deus, porque eu participei, gente, você que quer compor. 90% das minhas letras são histórias bíblicas. Eu me converti aos 9 anos, meus pais se separaram, mas eu me converti na escola dominical. Eu sempre gostei muito, eu participava, né? Desembanha a sua espada, preparar. A gente fazia batalha bíblica.
Então, eu sempre gostei muito de ler a Bíblia. E isso foi bom para mim em todos os sentidos, porque hoje, se eu precisar pregar, eu prego. Eu não sei fazer esboço, mas o Espírito Santo é aquele que traz à memória o que nos dá esperança, ele revela a palavra. Ele não vai revelar uma coisa que você não tem noção do que você está falando. Verdade. Então, é tipo assim, o senhor tem que ter uma noção. E quando você abre a boca, o Espírito Santo traz. E a composição é mais ou menos assim, mais ou menos isso. Hoje nós tivemos uma experiência na casa dos irmãos. Inclusive, eu quero mandar um beijo para a compositora Rosiane Ribeiro. Ela foi lá e, de repente, nós pegamos o teclado e saiu duas composições. Fomos criados juntos. Saiu duas composições. Então, tem horas assim, que Deus usa a gente. Como que eu descobri que eu era compositora? Eu estava passando um processo muito difícil, pessoal. E eu não tinha muitos amigos. E eu sentei, eu era camelô. Ai, gente, uma história muito comprida. Eu era camelô e eu peguei um caderno. E foi um desabafo, não foi um hino. Eu escrevi, 100 palavras. Eita. Quando você fica triste, ali é uma história minha, uma oração que eu estou fazendo, mesmo em gemido, porque eu não podia falar. Uma oração escrita, né? Eu escrevi. Aí eu enxerguei um pastor sentado em frente à casa dele, já era mais velhinho. Inclusive, eu tenho uma relação muito de amor com os irmãos, os anciãos da igreja. Eu estou sempre querendo abraçar, eu tenho isso. Eu vejo irmãzinhas de cabelo branco, me dá uma vontade de abraçar, uma coisa assim, que eu gosto mesmo. E aí eu vi o pastor Pinheirinho sentado na frente da casa dele, e aí eu coloquei uma melodia. Eu sentei perto dele e falei assim: pastor, o senhor acredita que eu fiz um hino? Aí ele olhou para mim: cante, minha filha. Aí eu comecei a cantar. Quando eu comecei a cantar, ele começou a chorar. Aí ele olhou para mim e falou: cante de novo. Eu cantei, ele fez eu cantar umas 3 vezes. E aí ele pegou a composição, levou, na época, para o Júlio César e para a Marlene gravar. Ele falou assim: eles vão gravar. Quando falou eles vão gravar, eu cheguei na minha casa, eu me animei. Eu compus mais 5 hinos. Eu falei: será que eu sou compositora? Eles gravaram logo os 6. Aí eu morava numa casa muito pequena, muita dificuldade. Daqui a pouco apareceu na porta da minha casa a cantora Dalvinha. Daqui a pouco veio a Keila Miranda. Aí veio Rose Nascimento, Lauriette, Elaine de Jesus. Aí começaram todas as cantoras do meio pentecostal. Vinha buscar louvor. Cristina Mel vinha na minha casa. E o que eu recebia? Alguns me davam cesta básica, outros me davam legumes, outros me davam... Não tinha essa noção de que eu compondo, Deus podia até me abençoar financeiramente, que é um detalhe que as pessoas se escandalizam. De graça receber, de graça dar, mas não é bem assim, porque eles vão comercializar. Então, o que às vezes a pessoa... A mesma Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Aí o toda texto a bíblico raiz, não é sobre até que isso, não. chegue na casa dos irmãos, a música pronta, nós fomos tipo assim, a mina Deus deu para o compositor. Só que da mina tirou água para o cantor, para a gravadora, para o ECAD, para o não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mesmo. Aí levou para outras igrejas, outros cantaram. Então, o compositor... Até chegar no mercado, né? Até chegar a música pronta, tem uma mina. Só que eu descobri uma coisa: a mina não jorra água. A mina brota. Até que se encha uma poça d'água, a mina ela é muito silenciosa, brotaninho, né? Falando de compositor, então eu vejo assim que é uma coisa assim que vai brotando da gente. Quando a gente vê, a gente está com uma porção cheia de hinos, assim. Eu glorifico a particularmente, Deus. cantora, eu não sou contra abençoar cantores. Tem que ser abençoado. Eu sou contra aquelas pessoas que exploram muito o povo de Deus, né? Tem exploradores. Mas todos que pagam preço, que tem que ser honrado, gente. É igual pastor. Se o pastor anda num carro velho, o pastor está amaldiçoado. Se anda no carro novo, é ladrão. É uma situação complicada. Vida de pastor é semelhante, é pior ainda do que os cantores, porque, vou dar um exemplo, se eu estou em cima do altar e eu morro lá em cima do altar, do ataque cardíaco morro, uns vão falar assim: olha, morreu um guerreiro, morreu em cima do altar. Outros vão falar assim: Deus matou ele, estava em pecado. Então, a nossa vida é tão complicada, né? Eu uma tive essa duplicidade experiência. constante, né? Eu imagino você. Eu que sou um matuto aqui da... Ei, Vanildo, cantora. Eu que sou um matuto aqui da roça, quanto mais você que está nos holofotes, muito mais do que eu. Eu tive uma experiência que eu tive uma quase morte no altar. Teve sites que pegaram, porque os sites agora eles ficam de olho, né? Eles vão uma palavrinha que eles têm a oportunidade de cortar, eles falam: Faça você ideia, cantora, não sei o quê, não sei o quê. Deus
Ferir o Vanildo em cima do altar. Então, tem gente que usa. Então, a gente Fazer uma tem... polêmica, né, em cima. Mas quem tem um chamado tem que estar preparado para tudo isso. Tem hora que a gente se abate, não adianta. Falar, estou preparada, eu não estou nem aí para crítica, não estou nem aí para as pedradas. A gente está aí, sim. É que a gente humano, aprendeu, né? Se abala. e treinou a gente mesmo para suportar certos baques. Eu peço a Deus para não deixar morrer em cima do púlpito, não, irmã. Ah, Pelo pastor, amor pois de eu Deus. quero, já vou deixar aqui bem claro. Se eu morrer, é porque Deus atendeu o meu pedido. Não foi pecado, não foi nada. Sabe o que eu digo pro meu esposo? Quando eu tive aquela experiência de ter caído, eu senti uma sensação tão maravilhosa. Entre todas as dúvidas que eu tinha, por que eu estava caído, mas quando eu fui carregada para ir para um cantinho que era escuro, teve gente que falou, ela foi para um cantinho escuro porque é trevas, Deus não habita. Muito pelo contrário. Eu não durmo com a luz acesa. Eu gosto de dormir com a luz apagada. Então, eu me senti dormindo. E o abraço que eu recebi foi tão bom que hoje, tem dia que eu durmo e eu falo, Deus, deixa eu sentir de novo aquilo. É que as pessoas, elas falam o que elas quiserem. Mas a sensação que eu tive daquele sono, eu até briguei depois, pastor, que sou meio briguenta, tá? Falei, por que vocês oraram para eu voltar? Por que vocês oraram para eu voltar? Porque o meu sono estava maravilhoso. Eu até digo, quem aprende a não ter medo da morte, ele vai viver em paz o resto da vida. Pode gravar isso aí. Dentro do contexto, ele estava arrebatado, então, né? Porque dizem que mesmo, quando sei lá. Deus arrebata alguém, a pessoa não sente vontade de voltar. Não, eu queria ficar dormindo. Aí, de repente, acordei alguém chamando, qual é o seu nome? Por que vocês ficaram me chamando? Mas Deus tem ainda algo para realizar, né? Dentro desse contexto de louvores aí, Vanilda, nós, como pregadores, nós pregamos a palavra. Então, nós temos o costume de dizer que Deus nos dá uma mensagem, mas, na verdade, nós estamos pregando um contexto bíblico. Porém, compor, de fato, é receber algo de Deus, como a senhora havia falado anteriormente. Eu não concluí. Então, eu gosto de escrever mensagens bíblicas. Tipo, os meus hinos, eu leio a palavra, que até era para eu ter concluído isso. Eu leio a palavra e eu coloco melodia na palavra. É isso que eu ia falar, os seus louvores têm muitos contextos É a bíblicos. Melodia dentro da palavra, porque eu decidi pregar cantando, que há uma diferença. Mas eu consigo fazer outros louvores que não são... Por exemplo, eu fiz um louvor agora, eu estive lá em Portugal. Eu cantei a oração de Jabes de uma forma diferente. Se me abençoares, meus termos ampliares, se tua mão for comigo, não serei afligido. Me abençoa, me abençoa. Nada mais é que a oração de Jabes. Só que aí o que eu faço? Eu pego uma melodia e eu prego uma mensagem diferente de um pregador que vai falar. É por isso que muitas vezes eu não entendo quando a pessoa fala assim, não é um louvor cristocêntrico. Eu não entendo isso. Então, eles acham que para ser cristocêntrico eu tenho que só falar Jesus, 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 Jesus. Mas na minha cabeça, no meu coração, quando eu atribuo um milagre a Jesus, ele é cristocêntrico. Sim. Vou dar um exemplo hoje. Quantas vezes o pregador falou de Jesus? Hoje, nenhuma vez. Mas ele pregou a Bíblia. Exatamente. Então, não é a palavra falou também? A palavra, eu acho que é cristocêntrica. Sim. É que às vezes hoje... Quando fala a palavra, Jesus é a própria palavra, né? Isso aqui pode ser que gere uma polêmica. O contexto é cristocêntrico. Né? É tipo assim, a pessoa pega, começa a bater mensagem de autoajuda. O que é uma mensagem de autoajuda? Por exemplo, eu vou falar uma palavra bíblica aqui e vou colocar uma melodia nela, né? Eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelo fogo, eu estou pregando, não te queimará, chama não arderá em ti. Quando passarem pelos rios, eles não te submergirão. Eu estou falando. Mas se eu colocar uma melodia, deixou de ser palavra? Não. Eu não posso bater num louvor e falar, esse louvor aí fala mais do homem do que de Deus, esse louvor aí não é cristocêntrico, esse louvor aí é autoajuda. A Bíblia ela é repleta de mensagens de autoajuda. Não tem como. Não temas, eu te tomo pela tua mão direita, eu digo não temas, assim como eu fui Moisés, eu serei contigo. Então, quer dizer, eu posso pregar uma palavra de autoajuda, porque é uma palavra de autoajuda isso, mas eu não posso cantar. Onde que está a diferença? De eu cantar ou de eu pregar? Então, existe muito esse negócio no louvor. Eu acho que
O que você não pode é tirar Cristo, é tirar Deus e falar o que você quer, simplesmente por falar, para ficar alisando ego do homem. Agora, a partir do momento que eu estou usando um texto bíblico para cantar, profetizar cantando, eu acho que eu posso ter essa linguagem, ter essa liberdade. Por exemplo, tem um hino. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Uma música linda, o coração está em pedaços. É sua também? Não é minha. Essa daí é do Vanderly Macedo, se eu não me engano. Vanderly Macedo, bom compositor, E né? é um ótimo compositor. Então, tipo assim, hoje existe uma guerra contra os compositores. Né? Mas a pessoa já vai para a igreja, às vezes ela está tão arrasada, e o louvor é aquele que vai aquebrantando o coração para receber a palavra. Para falar direto com a pessoa. Embora eu gosto de escrever mensagens bíblicas, eu também gosto de escrever, às vezes, uma mensagem, quem te viu e quem te vê. Quem te viu chorando, vai te ver sorrindo. Eu gosto disso. Em cada tempo cabe uma situação. Né? Exatamente. E existe agora é para concluir mesmo, a questão, existe... Você só está adorando se você falar, Jesus, Jesus, eu te adoro, eu te levanto a mão. Você passar 2 horas, aleluia, Jesus, santo, santo. Mas também está escrito na Bíblia, o meu povo está me adorando de boca, de lábios. Rasga o seu coração, ao invés de ficar rasgando as suas roupas. Porque, às vezes, eu estou publicamente rasgando meu coração, rasgando as minhas vestes, e eu estou só cantando de boca para dizer que eu estou adorando. Então... essa questão do louvor aí, eu sempre falo, Deus, o que o Senhor quer que eu fale nessa composição? O que Deus quer que eu passe? Pode ser que eu erre. Pode ser que eu erre. Porque a Bíblia mesmo fala que o homem é sujeito a errar nas suas próprias palavras. Eu não sei se eu estou certo, mas eu creio, no meu íntimo, eu creio que eu estou certo. Se o louvor, vamos supor, igual aquele louvor da Rosa Nascimento, que falou sobre Jó, é bíblico, não é? É bíblico. Você hoje falou sobre, você cantou um louvor sobre Isabel. A casa de Isabel. É bíblico. É bíblico. Você está pegando o conteúdo bíblico para fazer um louvor. Agora, você não está usando fantasia. Você vai fazer também um louvor sobre Jesus. Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus foi na casa de Jairo. Deus pode dar um louvor também falando de Jesus. Está dentro da Bíblia. Então, o contexto da Bíblia toda... toda a Bíblia é contexto para louvor. É que, tipo assim, hoje tem essa mídia que a gente tem, gente, esse digital, ele é tão terrível que todo mundo tem voz. Ninguém quer aprender nada. Né? Na verdade, a gente não quer mais sentar para ser corrigido, a gente quer pecar à vontade, mas não quer ser disciplinado, a gente prefere ir para as redes sociais, ficar justificando um erro, um pecado, uma queda, e a gente fica o tempo todo, sabe o que é? Mas a gente não se submete mais. E tanto no louvor quanto na palavra, a gente precisa parar um pouco, tanto para compor, peraí, deixa eu ver, o que eu estou fazendo? Porque a gente tem um poder de fala muito grande. Sim. Tanto na música, quanto na palavra, e quanto nas suas redes sociais. Hoje todo mundo fala, o que o pastor falou não é isso que ele quis dizer. Como a pessoa pode saber o que eu quis dizer ou não? Então, querendo ou não, causa influência. Eu né? canto uma coisa, aí tem canais próprios que vêm para analisar o que eu compus, para falar, não cante esse hino na igreja. Esse hino é assim, assim, assim. Mas ele não sabe onde eu estava. Mas compor heresia. O que é heresia? Por exemplo, eu vou falar um louvor que é muito conhecido, que eu já vi muita gente criticando. Eu entrei num assunto que não tinha nada a ver, mas pode continuar? Pode. Eu falo demais. Deus não rejeita oração, oração é alimento. Eu já vi muita gente criticando esse louvor. Porque oração não é alimento. Não é alimento para você, mas quando você ora, você se fortalece, porque é o seu relacionamento com Deus. E a gente sempre usa, você tem que alimentar o seu relacionamento. Essa palavra, você tem que alimentar o seu relacionamento físico, que fala assim, tem que alimentar o seu relacionamento com o seu esposo, você tem que alimentar as suas redes sociais. Essa palavra alimentar a gente pode usar para tudo, mas não pode falar que a oração, que a intimidade com Deus é um alimento, porque não está escrito na Bíblia. Mas eu prefiro acreditar, porque esse louvor já abençoou tanta gente, eu prefiro achar um contexto que eu traga para Deus e não atribua ao diabo aquilo que é de Deus. Sim. É um louvor lindo, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir algo que é de Deus para ficar atribuindo. O compositor escreveu... Não.
Oração é alimento, porque quando eu falo com Deus, eu Alimenta a alimento alma, a né? minha intimidade com Ele. Verdade. Eu alimento o meu relacionamento com Ele. Para que eu tenho que levar tudo no pé da letra? Não está escrito na Bíblia que uma folha não cai da árvore se Deus permitir, e é verdade, né? Não está Pelo escrito, controle de mas Deus. pelo É. controle de Deus, se Ele não quiser. Verdade. Ele falou que nem um fio da tua cabeça cai sem que Ele saiba. Então, Dentro desse contexto aí, qual é a prática que a senhora tem para compor? Oração, consagração, jejum, como que a senhora faz? eu vou repetir o que eu falei lá no começo. Quem tem o dom, tem vezes que eu vou confessar. Eu já escrevi sentada no Naturalmente, restaurante. né? Já escrevi sentado no restaurante. Já escrevi na rua. Já em ônibus, em tudo quanto é lugar. Me deu vontade, eu vou escrevo. Hoje mesmo, eu estava ali no culto, me deu vontade de escrever. Eu não entro, uma coisa eu vou falar para vocês, eu não uso o celular para outra coisa na igreja, que não seja para fazer alguma anotação, ou da palavra, ou do que está acontecendo, alguma coisa que veio na minha cabeça, referente, porque eu fiz um propósito de não entrar à toa no meu celular. É uma das coisas que são uma coisa minha com Deus. Então, às vezes, eu estou no culto, o pastor falou uma palavra, eu falei, nossa, que legal. Eu vou lá e anoto. Eu vou lá e anoto. Né? Eu estive com o pastor Samuel agora lá em Portugal e ele pregou de uma forma tremenda, que nós já fizemos um hino. Pegamos 4 compositores e nós escrevemos um hino que é muito legal. Mudou o endereço da festa. O que nós falamos nessa composição? Nós sentamos e eu falei assim, gente, deixa eu passar para vocês uma forma diferente da gente falar sobre esse assunto. Porque eu ouvi um pastor pregando, o pastor Samuel de Évora, o que ele disse, que o rei preparou uma festa, porque ele iria apresentar a estátua para o povo. Toda a atenção da cidade estava voltada à estátua. Tinha músicos. Pastor, agora olha aqui a revelação. Quantos foram levados cativos juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego? Quantos cativos estavam lá? Muitos. Então, quando a música tocou, não era para todo mundo se dobrar? Só 3 não se dobraram, então o resto se dobrou. Sim. Já estava Com certeza. cativo mesmo. Já estava lá cativo, então, para eles se dobraram porque eles acharam que eles não tinham poder de escolha ou ficar em pé. Porque tem gente que, num ambiente que não é favorável a ele sai se dobrando e aceitando tudo. Mas esses 3 não se dobraram. E quando eles não se dobraram, Deus acabou com a festa do rei e mudou o endereço da festa. Para onde foi a festa? Para a fornalha. Pra fornalha, mudou o Toda a endereço. atenção Foi para fogo. voltada para a luz da estátua, que era feita de ouro, voltou para a luz do fogo, onde Deus estava. Então, nós pegamos essa Mas mensagem. você fez o louvor sobre isso. Pode me jogar Sim, mas no fogo. só que eu estou falando assim de uma outra forma. Outra, já é outro louvor, tá vendo? É outra visão. Esse aí é o tipo de hino que vem do dom. Como a Do senhora falou, dom, do dom. que nós sentamos para compor. E o revelado? O revelado é aquele que se começa do começo ao fim, que é o que aconteceu hoje lá à tarde. Começa e termina o louvor. Não... Começa, termina, não teve pausa. Deixa eu ver o que cabe aqui, deixa eu ver o que cabe ali. Que eu acho que a gente copia o que Deus quer falar ali na hora. Gente, eu vou deixar o pastor dar uma saudação. Isso. Agradeço a Fala, meu oportunidade em nome de presidente, Jesus. em nome de Jesus. Mas é uma alegria. Cantora Vanilda, muito prazer conhecer a irmã, Amém. essa simpatia, estar aqui conosco, na nossa terra capixaba. Comeu a muqueca? Pastor, infelizmente eu tenho uma síndrome de pobreza. Qual é? Sou alérgica a camarão. Misericórdia, hein? E a coentro. Irmãos, Eita. pelo amor de Deus, não coloquem coentro na comida. É bom. Tá bom? Pastor Magno, fala alguma coisa aí, agradece. Só tenho a agradecer, né, a oportunidade de ter a cantora aqui conosco, né, na Assembleia de Deus aqui, juntamente com o nosso presidente, poder fazer esse bate-papo aqui a respeito de louvores, de composições, que não fique só nessa, né? Que possa estar aqui posteriormente conosco, adorando o nome do Senhor. E eu peço um favor à irmã, que indique para o Ronan deve ter esses contatos, porque é muito difícil a gente que é cercado de tantas coisas, assim, né, nós conversamos anteriormente sobre essas situações, indique alguns cantores que a gente possa confiar e trazer aqui. E conheço muita Tá. gente boa, abençoada. Isso, Se vier e indica. der trabalho,
bate um fio que eu já vou lá Fala nas com o minhas Ronan, redes. tá? Fala com o Ronan. Isso, indica pro Ronan pra gente trazer e... Agora eu vou Faz indicar nossas os festas. cantores da Revelar Music. A gente conhece muita gente abençoada. E eu quero agradecer esse carinho, pedir perdão para vocês, porque eu falo muito. Não é que eu falo muito, eu me empolgo com assuntos que são bons, né? E não precisa ser famosos, não, tá? Cantores que estão começando, que estão esperando uma oportunidade Olha para aí, começar. pastor. Ixi, já porque tá. eu lembro aqui na igreja, nosso templo era lá embaixo. Um templo simples, veio aqui quando ninguém conhecia ele, Matos Nascimento. Pastor, quer indicar uma cantora ao vivo aqui agora. Fernanda Souza. Fernanda Ela Souza. é uma bênção. Ela é muito Boa para ciclo de oração, para irmãs. Para ciclo de oração, para jovem, para igreja. Ela é uma bênção. Tá. Eu sei que ela vai assistir. Tem muita gente que eu conheço abençoada. Depois também vou passar para o Ronan. Mas a Fernanda, ela é uma bênção mesmo. Depois eu vou até passar o contato. Sempre pediu que Deus levanta alguém para abençoar alguém, né? Sim, com Fazer a pessoa ter certeza. visibilidade também. Então, nosso papel é esse. E eu não sou preocupado que se o cantor é famoso, porque o nosso povo, ele vai vir de qualquer maneira. A gente chama ele, eles vêm para os cultos, os nossos eventos, eles vêm. Igual em Linhares ontem, naquele evento, era todo o nosso povo de Linhares. Tinha gente de Glória fora. a Deus. Então, trazendo um cantor que precisa de uma oportunidade, que Deus tem uma promessa na vida dele, isso é gratificante. Eu estou ouvindo isso, viu, pastor? Porque o povo fala assim, eu quero alguém que está bombando aí. É gratificante para mim, sabe? Para mim, eu particularmente, pastor Osés, é gratificante para mim poder ajudar alguém e depois ver ela crescer. Falar, eu ajudei aquela pessoa. Para mim é gratificante. Vai ser uma benção. Depois eu já vou Tá bom? mostrar uns vídeos aí também. Glória a Deus. Ah, Isso. olha, cantora, Aproveita a vamos oportunidade. cantar com a gente no Cruzeiro em outubro do ano que vem? Vamos? Ô, gente, deixa eu falar. Eu venci o medo da água. Vencemos, Preto. Vamos pro Cruzeiro? Vamos, Vamos pro Cruzeiro? vamos botar lá, cantora Vanilda Bordieri no Cruzeiro da Confradesto, em outubro do ano que vem. Vamos para quem venceu 13 horas de barco, indo pro Amazonas, pegando a Bahia Brava, gente, para ir pro Cruzeiro é de boa. Dorme, Isso. ó. Ronan, Barco vamos com balançou e a gente, hein? cantando. Sim. Nem Ronan sente que vai Sabadini, estar no Vanilda navio. Bordieri. E vamos montar uma equipe pesada, né? Fazer o dono do navio, não é bom nem estar ouvindo isso, não, tá? Porque vai tomar um prejuízo que lá parece que é tudo liberado para comer. É grátis, é free. Os crentes vão comer até. Ele não tem noção. Não. Ó, e quando a pessoa vai pedir Comprou alguma o coisa para passaporte. crente, fala assim, viu? É que crente não bebe, mas come. Ó, vão Homem, nesse, beleza. cantora. Vão nesse, porque o cara não vai querer fazer outro, não. Porque eles vão comer tudo lá. É, gente, quem tiver aqui já reserva a sua vaga. Vamos junto lá. E lá vai ter assunto daí, né, pastor? Vamos levar o Vai podcast para... Vamos, vai ter. Ixi. Vai ter encontro de Aí o pastor fala família, um vai pouco, ter depois culto. coloca a pastora Marilene para falar e coloca o Rapaz. Ronan para falar e deixa eu pra falar também. E a Marilene fala mesmo, hein? Minha esposa fala bem. Glória a gente tem Deus. que fazer um podcast depois só com as mulheres. Fica à vontade, ó. O estudo é de vocês. Eita, Glória. Obrigada, gente. Perdão, porque eu falo muito mesmo. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Prazer a todos os nossos irmãos que estão assistindo essa entrevista com a cantora Vanilda Bordieri. E a Beijo pro meu programação. esposo. Aí, É. eu tô ainda interrompendo, pastor. Um beijo pro Robert Poli, meu esposo, te amo. Beijo. Deus abençoe, Robert. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Deus em nome abençoe. de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.